Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de ofertar o incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para vocês, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, isso que nós acabamos de ler é a narrativa do anúncio do nascimento de João o Batista. João era aquele que recebeu a missão divina de preparar o caminho para o Senhor Jesus, para a vinda do Senhor Jesus. E aí a Bíblia nos conta que quando isso aconteceu, Zacarias, pai de João Batista, e Isabel, sua mãe, eram pessoas já idosas, eram 2 velhinhos. Porém, Zacarias continuava a exercer a sua função sacerdotal. E aí, numa oportunidade de Zacarias oferecer o incenso no Santo dos Santos, um local que era permitido a entrada uma vez por ano, Zacarias, diante daquela oportunidade, teve um encontro com o anjo Gabriel. O anjo Gabriel
já vem presente desde lá do Antigo Testamento. Portanto, os judeus já conheciam histórias a respeito do anjo Gabriel. Porém, quando o anjo apareceu a Zacarias, a primeira coisa que o anjo disse foi: não tenha medo. Eu não sou um fantasma, eu não sou algo ruim. Eu venho da parte de Deus, porque a tua oração foi ouvida. E você vai ter um filho. Zacarias e Isabel não tinham filhos. Era algo terrível. Alguém que não tivesse um filho naquela época, não é como hoje. Hoje não ter filho é uma coisa normal, é uma questão de opção. Naquela época não, naquela época as pessoas se casavam e obrigatoriamente elas tinham que ter filhos. Então era muito, muito importante que eles tivessem filhos. Então eu imagino quantas e quantas vezes esses dois oraram a Deus pedindo por um filho. Tanto é que no final, no versículo 25, Isabel diz assim: agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação diante do povo. Ela se sentia humilhada pelo fato de não ter filho, porque era assim que as pessoas que não tinham filho eram tratadas. As pessoas que não tinham filho, elas eram discriminadas, elas eram como se fosse a pior parte da humanidade. Era alguém amaldiçoado. Então imagina o que esses dois não suportaram. Era uma humilhação muito grande, não era? Zacarias pediu várias vezes, pediu bastante, e não recebeu. Só que aí, num belo dia, chega o anjo e fala assim: o Senhor ouviu a tua oração. Sabe qual foi a reação de Zacarias? Comemorar? Ficar feliz? Não! Ele duvidou. Mas peraí, você não é sacerdote de Deus? Você não está servindo a Deus por toda a sua vida? Você não tem aprendido das grandezas de Deus nas sinagogas que você frequenta? Você não está aqui servindo a esse Deus que você aprendeu, a esse Deus que você ensina? Você não está fazendo isso? Então você está me dizendo que você não conhece esse Deus. Se você está duvidando do que eu estou te dizendo, então você não conhece esse Deus que você está servindo. Você está há tanto tempo pedindo por um filho. Você está há tanto tempo orando a Deus. E quando Deus diz a sua oração foi ouvida, você não acredita. Você duvida. Meu amigo, que é isso? Você gastou anos da sua vida servindo a um Deus que você não conhece. Você gastou anos da sua vida fazendo pedidos para um Deus que você nunca creu que responderia. Que é isso, Zacarias? Irmãos, a situação foi algo tão terrível, foi algo tão ofensivo para Deus, que Zacarias foi castigado. Zacarias foi punido pela incredulidade dele. O castigo dele foi: você vai ficar mudo, você não vai falar mais nada, até você segurar esse menino no colo. Até que aquilo que eu estou falando se cumpra na sua vida, você vai ficar mudo. Esse vai ser o seu castigo. Sabe por quê, Zacarias? Porque você vem diante de mim trazer incenso, trazer oferta, sem crer em mim, sem crer no meu poder, sem crer que eu posso fazer algo na tua vida. Você vem diante de mim trazer incenso, sem saber quem eu sou, sem confiar em mim, sem crer no meu amor, sem saber o que é a minha graça. Deus não admite isso.
É por isso que lá em Hebreus diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com confiança, com convicção de fé. Irmão, infelizmente tem muita gente que se diz crente, muita gente que serve a Jesus e não conhece Jesus, não sabe quem é Jesus. Está cheio. E você sabe o que é pior? A Bíblia nos conta que enquanto Zacarias estava lá dentro, vivendo essa experiência, o povo estava do lado de fora esperando ele. Esperando ali para saber o que aconteceu. O Senhor falou alguma coisa, nós vamos ser abençoados. Esse era o papel do sacerdote, era intermediar a relação entre os homens e Deus. Então o povo estava ansioso esperando algo da parte de Zacarias. Sabe o que é que Zacarias tinha para entregar para eles? Incredulidade. Eu fui lá, Deus falou que eu vou ter um filho, mas eu não sei não, viu? Não sei se é certeza não isso. Porque eu já sou velho, minha mulher é velha, enfim, não sei. Talvez justamente por isso, para evitar essa situação, para evitar que Zacarias contaminasse a fé das pessoas, o Senhor calou a boca dele. Você vai ficar mudo. Eu não quero que essa sua incredulidade contamine ninguém. Não quero, porque não é isso que eu espero de um servo. Aquele que me serve tem que me conhecer. Aquele que vem diante de mim trazer oferta, tem que saber que eu tenho poder para abençoar. Aquele que vem ajoelhar diante de mim e me trazer uma oração e me fazer um pedido, tem que crer que vai ter resposta. Tem que confiar na minha fidelidade. Se não for assim, para mim não serve. Zacarias, um homem idoso, que conhecia a história do povo hebreu de ponta a ponta, um sacerdote experiente, nem por um momento ele creu que o que Deus disse que faria, aconteceria. Mas como é que isso pode acontecer? Como é que eu vou ter certeza de que isso vai acontecer? Você vai ter certeza porque é Deus que está dizendo. Você precisa de mais alguma coisa além disso? Se Deus está dizendo eu vou fazer, acabou. E como eu disse antes aqui, a vontade do Senhor ela é soberana. Veja que coisa interessante. Quando o anjo chega para Zacarias, ele diz assim: a sua oração foi ouvida e você vai ter um filho. Deus já determinou aquilo. Deus já disse assim: a sua vitória vai chegar, a sua bênção vai chegar. Não depende se você está jejuando ou não. Não depende de como está o seu coração ou não. Vocês acham que o Senhor não conhecia o coração de Zacarias? Vocês acham que o Senhor não conhecia a incredulidade de Zacarias? Pois é. É o que eu digo, a vontade de Deus é soberana. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Independente do seu jejum, independente da sua subida no monte, independente da sua campanha, independente de qualquer coisa, independente até da tua fé. O que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Ponto. Os planos do Senhor não podem ser impedidos. Agora, o que o Senhor espera de um servo, de uma serva, que serve a Ele, que louva o nome dEle, que traz ofertas a Ele, é fé, irmão. É uma fé sincera e verdadeira. É isso que Deus espera. Confiança. Confiança. Tem que confiar. Glória a Deus. Aleluia. Você olha para a dificuldade. Mas essa minha causa não tem mais jeito. É muito difícil. Por acaso tem alguma coisa difícil para Deus? Por acaso tem alguma coisa impossível para Deus? Agora, Zacarias não sabia que Deus abriu o Mar Vermelho? Zacarias não sabia que Deus fez o sol parar? Zacarias não sabia que Deus tinha tirado o povo do Egito? Zacarias não sabia que Deus tinha
dado vitória e entregado a terra prometida para aquele povo? Zacarias sabia de tudo isso. Zacarias sabia dos feitos do Senhor através de Elias. Zacarias conhecia tudo isso, mas ainda assim ele não cria de coração. Ele sabia, mas ele não vivia. Ele sabia, mas ele não praticava. Nós não podemos cometer o mesmo erro. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui diante de uma estátua. Nós estamos aqui diante do Senhor dos Senhores. Diante do Criador do universo. Daquele que pode todas as coisas. Daquele que te ama tão profundamente que colocou o Filho dele para morrer no teu lugar. Esse é o Deus que a gente serve. Então, se você quer ser curado, se você quer ter a tua vida financeira sarada, se você precisa de uma porta de emprego, se o teu casamento vai mal, se o teu relacionamento com os teus filhos precisa de ajustes, se você tem sofrido com depressão, com ansiedade, com medo, com angústia, com aflição, com tanta coisa ruim que nos perturba, faça o que a palavra diz, coloque tudo diante de Deus e creia que tudo isso vai ter uma solução. Creia sinceramente e aguarde. Como disse o anjo Gabriel, no momento oportuno vai acontecer. Vai. Aos teus olhos é difícil. Aos teus olhos é difícil. Puxa vida, minha dívida é enorme, eu não tenho como pagar. Realmente você não tem como pagar, mas Deus paga. Deus tem como fazer. Poxa, mas a minha enfermidade é tão difícil, os médicos não encontram solução. Não importa. Não interessa. Sabe por quê? Porque Deus pode curar. Porque Deus pode fazer. Ah, mas o meu sofrimento é tanto, o meu sofrimento é enorme. O amor de Deus e a graça de Deus é muito maior do que isso. Muito maior. Quando Paulo orou ao Senhor, Senhor, tira esse espinho da minha carne, acaba com esse sofrimento. Qual foi a resposta de Jesus? A minha graça te basta. A minha graça, meu amigo, ser provado da minha graça, você vai esquecer do resto. É assim que a gente tem que viver. É dessa forma. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero que você saia daqui hoje de posse da tua vitória, de posse da tua resposta. Mas você tem que ser um crente maduro. Você tem que entender que talvez vá demorar um pouquinho. Talvez, inclusive, você já esteja pagando o preço da tua incredulidade. Talvez hoje você está sofrendo, talvez hoje você está vivendo uma situação, porque lá atrás você não confiou o suficiente, porque lá atrás você tentou fazer do teu jeito. Talvez isso esteja acontecendo. Talvez você, já, assim como Zacarias, já esteja mudo, já esteja pagando o teu preço. Mas mesmo assim, a tua vitória vai chegar. Mesmo assim, Deus vai te responder. Mesmo assim, Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele é fiel. E ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Então confia, irmão. Confia. E você vai ver. Confia. E quando você receber sua vitória, você vem contar aqui para exaltar o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.